Feliz sábado a todos. Muitas pessoas talvez estejam olhando e falando assim, pô, não é o pastor que vai pregar hoje. A gente tem que entender que o pastor, ele tem outras igrejas para cuidar. Ele não cuida só dessa igreja, cuida de mais 2 igrejas. Então ele não é todo sábado que o nosso pastor está aqui. Mas a gente está aqui, não é para ouvir um ser humano, como o nosso próprio pastor diz, né? A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Então é importante que a gente vai tentar aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Inclusive assim, tem gente que usa o culto para testemunho. Não é para isso. O culto é para a palavra de Deus. Não tem problema no meio do sermão colocar algum testemunho, até é importante. Mas ter um testemunho no lugar do culto, misericórdia, né? Nós somos o povo da palavra de Deus. Até então ainda somos, né? Que continuemos assim até a volta de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Malaquias 3:6. O livro de Malaquias é um pouquinho antes, procura o de Mateus, é um pouco antes do de Mateus, é o anterior ao de Mateus. Malaquias. Vamos lá, Malaquias 3:6. Vamos fazer uma oração do jeito que vocês estão mesmo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos na Tua casa, no Teu santo dia, agradecidos pelo cuidado, pelas bênçãos, agradecidos pelo louvor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Senhor. E pedimos agora a Tua presença em especial, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que o Seu Santo Espírito esteja presente em nossos corações, para que possamos sair daqui fortalecidos. Em Teu nome te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Olha, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então ele está falando que não muda. Mas aí tem muita gente que pensa assim, fala, mas o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Não existe isso, né? Mas vamos ler em Tiago. Tiago é lá no Novo Testamento. É um dos últimos lá, um pouco antes de Apocalipse. Você pega no Apocalipse e volta João, Pedro, aí depois é Tiago. Tiago 1, capítulo 1, versículo 17. Aí ele fala assim, ó. Todo mundo já encontrou? Tiago 1, 17. Vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, vimos no Velho Testamento e vimos no Novo Testamento que Deus não muda. Agora eu queria falar um pouquinho de você sobre a questão de uma parte que a gente, como adventista, a gente tem, né, que é a questão da alimentação. Mas se pode comer isso, não pode comer isso. É uma coisa que a gente, tipo assim, é meio que um povo quase que seleto. Poucas outras igrejas têm essa preocupação, mas tem igrejas sim que tem. Por exemplo, onde se encontra na Bíblia, assim, pode falar, quem fala alto aí, onde se encontra na Bíblia sobre animais puros e impuros? Então vamos abrir em Gênesis 7. Gênesis 7, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 7, 2. Aqui está falando de Noé, né? Da entrada na arca, tudo. E fala assim, ó. 7, 2, eu vou ler. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais
imundos, um par, o macho e sua fêmea. O 8. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todos os répteis sobre a terra entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Agora vamos ver os 8, 20. Aí já Noé já terminando o dilúvio, mas ele levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor. Por que eu estou lendo aqui? Porque tem sempre uma questão assim, que coisa de alimentação é para os judeus só. A coisa de sábado é só para os judeus. Sábado, a primeira coisa que a gente tem no começo da Bíblia, no capítulo inicial de Gênesis, ele já fala do sábado. O sábado foi instituído, a primeira coisa, depois da família, é o sábado, a segunda instituição que Deus cria depois da família. Agora, você vê aqui que Gênesis está falando de animal puro e impuro, nem existia judeu também. Por isso que eu fiz questão de ler, mas vocês falaram certo. Vamos abrir agora em Levítico 11. Vocês não falaram nada errado, é isso mesmo. Só assim, nós estamos, na escola sabatina a gente tem visto muitos parados de linguagem. Está cortando muito o microfone? Tá bom, está dando para ouvir. Está tendo, assim, muita coisa sobre o paralelo falou em Abrão, depois fala em Jacó, fala em tudo assim, o paralelo do que se fala, né? E 11, assim, Levítico 11, assim, os teólogos, os estudiosos falam que ele é constituído sobre uma visão geral da criação em Gênesis também. Tem muito paralelismo, por exemplo, os animais são divididos em 4 grupos: peixes, pássaros, animais terrestres, rastejantes, as esferas, é muito citado: terra, água, ar. A terminologia utilizada, por exemplo, substantivo: terra, água, mar, animais, pássaro, espécie. Tudo que tem em Gênesis 1 tem em Levítico 11. Por exemplo, pronomes demonstrativos: esses, todos. Os verbos comer, separar, ser santo. Tudo também tem esse paralelismo. Por exemplo, aparece a palavra todos, todas, aparece 26 vezes em Levítico e 9 vezes em Gênesis. Isso é só assim, para a gente saber, não é importante. Mas agora, já que vocês já estão em Levítico 11, eu vou ler de 1 a 4. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra? Tudo que tem unhas fendidas e cascos se divide em 2. Rumina. Entre os animais, estes comerei. Destes, porém, não comereis os que ruminam, e dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este será como imundo. Eu estou lendo assim, eu não vou ler Levítico 11 inteiro não, mas assim, só para a gente entender que Deus dá uma regrinha assim, bem explicativa de como que é a alimentação, de como que coisa. Agora, vou ler algumas passagens, só eu vou ler o 8. Por exemplo: de sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes serão imundos. Vamos ver o 20 agora: todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vocês outros abominação. Então, mais o 35: aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto, falando em cadáver, agora corpo morto, será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Então, o que acontece? Primeira coisa, qual o motivo de Deus colocar
essa alimentação? Qual que é assim, essas orientações, essas ordenanças, qual que é a finalidade disso? Assim, pode falar também, a finalidade principal. Nossa saúde, né? É o que a gente entende que é isso. Agora, nós vamos pegar e ler o principal motivo que nós vamos ler aí em Levítico, o versículo 44 e 45. Eu, o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, esse é o propósito principal. Você fala, esse é porque para a gente ser santo e não por saúde. Então, a gente sabe disso. Agora, mas nós não somos beneficiados com a nossa saúde? Claro que somos, e muito. Então, a gente sabe disso. Aí você vai falar assim, Miguel, mas por que você está falando isso? Nós sabemos de tudo isso, né? Somos adventistas, a gente sabe de tudo isso. O que você está falando isso? Agora, nós vamos praticamente começar o nosso sermão. Vamos começar. Eu quero que vocês abrem em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Algumas pessoas, eu preguei esse sermão aqui numa quarta-feira, há 8 anos atrás, tinha 6 pessoas no culto de quarta-feira. Então alguém eu lembro até das pessoas que estavam, por isso que eu estou. Agora, tem algumas pessoas que ouviram eu falar sobre isso aqui, né, Lília, né, Carol? Mais algumas pessoas, Matilde, mais algumas pessoas ouviram eu falar aqui, mas não como pregação não completa, entendeu? Vocês ouviram, assim, aqui eu faço bem resumido para que a gente não tem tanto tempo. Mas vamos lá. Como que é Marcos 7? Fiquei falando, tá vendo? O cara não pode ficar falando muito. É Marcos 7, é a palavra de Deus que tem que falar. Marcos 7, 18 e 19. Vamos lá. Marcos 7, 18 e 19. Então lhe disse, né? Está falando, Jesus que está falando aqui. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção. E assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Aí eu faço a pergunta. Se alguém falar para você, perguntar isso para você, como é que você saberia responder? Por que você come se Jesus tornou puro todos os alimentos? Então, assim, o que a gente pode entender, então, posso comer porco, posso comer gambá, posso comer, o que mais? Morcego, posso comer tudo, né? Porque tem muita gente que come, por que eu não posso comer? Então, esse é o pensamento que vem na gente. Mas aí a ideia agora é explicar, para a gente saber por que a gente come. Não é, porque muitos pensam, porque a Ellen White falou. Não é porque a Ellen White falou, porque está na Bíblia, a Bíblia que fala. A Ellen White também fala, mas nossa regra de fé e prática é a Bíblia, não é Ellen White, embora eu acho maravilhoso a Ellen White, gosto demais, mas as pessoas não conhecem a Ellen White, por isso que fala mal da Ellen White. Mas agora vamos esclarecer isso em Atos 10. Livro de Atos, para frente de Marcos, para frente de João, depois de João já é o livro de Atos 10. É bem conhecida essa passagem, nós vamos ler do 9 ao 16. Eu vou dar assim uma explicaçãozinha. Essa passagem, assim, muita gente fala assim, Jesus está dando uma lição para Pedro, porque o judeu não entrava
na casa de um gentil. Ele não podia entrar na casa de um gentil. Mas Deus nunca falou isso, que não podia. Eles que não entravam. Então, judeus, gentil é aquele que é a gentalha, né? Tipo, no Chaves, né? Então, é gentalha. Então, esse não podia entrar na casa de um... Então, ele está explicando que Deus nunca falou isso. Ele dá alguma coisa mostrando para Pedro, acordar sobre isso. Mas o que ele usa? Ele usa comida para falar sobre isso. A pessoa fala, não, ele não está falando de comida. Nós vamos ler e ver se a Bíblia está falando de comida ou não. Então vai, 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome. Fome é de comida, será? Ou será que tem alguma outra? Porque eu estou entendendo que é fome que ele está. Quis comer. Comer também acho que é comida, né? Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. É uma visão, né? Ele tem uma visão. Então viu do céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes. Eu estou frisando em alguns pontos, assim, toda a sorte de quadrúpedes, répteis, terra, répteis da terra, aves do céu. Então tinha um monte de coisa. Ouviu-se uma voz se dirigindo a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, matar é porque estava vivo, né? Então, estava vivo, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz lhe falou: a que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu dei umas pausas em Levítico 11, assim, porque, tipo assim, fala de cadáver. Aqui nós estamos, Pedro está falando só de animal vivo. Eu também dei ênfase, ouvi uma voz do céu, então Pedro mata e come, estava vivo. Aqui está falando de animal vivo. Agora, fala de, aqui, tipo assim, Levítico fala de cadáver. E é interessante assim, vocês vão ler Levítico 11, por exemplo, nada fala assim, que se uma ovelha tocar num porco, o porco, ele fica impuro. Você não vai ter isso em Levítico. Então, porco, agora eu falo assim, mas por que Pedro não comeu? Ele não podia ter comido? Ele, tipo assim, ele não podia, tipo assim, não comeu porco, mas comeu ovelha, toda a sorte de quadrúpedes. Então tinha um monte lá, devia ter vaca, devia ter boi, devia ter touro, devia ter um monte de coisa, ovelha, devia ter porco também, devia ter um monte de animais que que poderia comer e outros que não poderiam comer, né? Deixa eu dar uma explicaçãozinha. Por exemplo, os judeus, ele foi um povo assim, a gente tem que valorizar muito os judeus. A palavra de Deus está chegando aqui, eu fico falando dos judeus, mas glória a Deus por eles, porque a palavra de Deus chegou até a gente por causa deles, não foi por causa de outra coisa a não ser dos judeus. E nós temos a igreja, a comunidade judaica, que é adventista, como nós. Mas assim, no período que eles foram cativos para a Babilônia, eles foram cativos para a Babilônia, por quê? Porque eles não guardavam as leis de Deus, não guardavam os mandamentos de Deus, eles fizeram muita coisa errada e eles foram. Mas Deus, ainda assim, na sua misericórdia, na sua bondade, trouxeram eles de volta. Só que a hora que eles voltam, eles querem agora o seguinte, falam assim, poxa, nós não guardamos o mandamento, nós não queremos ir de novo para o exílio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora mais do que Deus está pedindo. Vamos fazer mais do que Deus está pedindo. Então, por exemplo, os rabinos. Os rabinos, eles criaram um monte de regra, por exemplo, sobre o sábado.
as pessoas sabem disso, né? Por exemplo, Jesus mesmo condenou muito essas regras. Jesus não condenou nunca o sábado, mas tem hora que ele fala tanto dos judeus sobre o sábado, que as pessoas entendem, não sei como, né, que Jesus está falando do sábado. Ele não está, ele está, ao contrário, defendendo o sábado. Mas aí, eles criaram regra para o sábado. Então, tipo assim, cadê meu lenço? Não sei não, está meu lenço, mas está aqui. Se eu pegar num sábado e fizer aqui, ó, então eu já pequei, porque eu trabalhei, não podia ter trabalhado, eu trabalhei no sábado. Então, tem regra que é assim mesmo. Então, eu chego aqui, ó, tem plantinha aqui, não sei se tem plantinha, então se eu cuspir ali nas plantinhas, não pode também, porque você está aguando, você está trabalhando no sábado. Então, tem essas regras mesmo, existe. Se quiser procurar na internet lá, vocês ficam sabendo. Agora, eles não fizeram isso só para o sábado, eles fizeram isso também para a questão de Levítico 11. Eles falaram assim, agora, nós vamos mudar essa regra, vamos pôr um negócio aí agora, se encostou, o cara está com um cavalo lá, que é um animal que é impuro, se ele encostou na ovelha, ó, mata essa ovelha, ela não pode mais comer a carne dessa ovelha. Mas Deus falou isso, Deus não falou isso em lugar nenhum. Então, por exemplo, Jesus falou muito assim, ó, está escrito. Você vai ver Jesus falar muito, está escrito. Só que aí nós não vamos ler. O gostoso assim de estar sendo gravado é que você pode pegar em casa passagens que eu só citar, você volta lá e você lê, você fala, deixa eu ler se ele está falando certo, não, porque eu não vou ler todas, senão o tempo não dá. Mas Mateus 5, de 21 a 47, aí Jesus fala, ouvistes o que foi dito. Depois ele fala, eu porém vos digo. Ele fala, não, estava escrito. Jesus mudou alguma coisa? Não mudou nada na palavra dele. Ele até reforça algumas coisas, né? E então, ele fala muito isso. Agora, o que foi dito por quem? Foi dito pelos rabinos. Os rabinos que inventaram isso, eles que inventaram a questão do sábado. Rabinos e fariseus são quase iguais. Fariseus, todo rabino é fariseu, mas nem todo fariseu é rabino. O rabino é mais assim, aquele que entende muito da lei. Então, eles também inventaram coisas que Deus não falou, e com relação ao sábado, mas também com relação à questão do alimento. Eles criaram uma coisa, tipo assim, alguém quiser acatar, falar assim, não, a ovelha encostou no cavalo, eu não vou comer essa ovelha. Também, tipo assim, mas não é isso que Deus pediu, não é isso que Deus falou. Então, é bom a gente entender, quando Jesus fala, foi dito, ele está falando dos fariseus, que ele chama de hipócrita, ele está falando dos rabinos, que falaram isso. Então, deixar isso bem claro, né?